Vamos para a palavra em Efésios capítulo 5, que Deus abra o nosso entendimento, que Deus se revele para nós as suas maravilhas, que o Senhor nos ensine e nos lave com a sua santa palavra. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Quem quer imitar a Deus, gente? Você já pensou? Aqui o que ele ensina? Ele ensina para nós sermos imitadores de Deus. Aí o que ele estava ensinando aos Efésios? O que ele está ensinando para nós? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. A gente vê as pessoas querendo imitar aos outros, principalmente aqui na plataforma, né? Aqui na plataforma fazem aquelas trends, né, que chamam. Aí as pessoas vão imitando para ter audiência. Mas por que nós não queremos imitar a Deus? Por que nós, seres humanos, queremos imitar os outros, as trends, imitar as roupas dos outros, imita cabelo dos outros, né? Imita lá a dança dos outros. As pessoas querem imitar os outros, né? Imitam as vozes dos outros, né? Mas por que os seres humanos não querem imitar a Deus? E ele aqui aconselha: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor. Interessante, né? Que os seres humanos, ele tá tão necessitado de amor, que se eu disser para você assim, se eu disser para uma pessoa, eu te amo, a pessoa vai entender que eu estou dizendo que eu te amo porque eu quero aquela pessoa como marido. Mas não, eu te amo porque eu tenho amor pela tua vida, não porque eu quero a pessoa como um marido. Tá entendendo? Então a pessoa está tão carente do amor, gente, tão carente, tão necessitada, tão em falta de amor. Se você tem amor no coração, eu tenho amor por muitas vidas. E eu digo, eu te amo, eu quero ver você bem, quero ver você feliz, mas não significa que eu quero você como esposo, né? Se eu disser para uma mulher, eu te amo, por uma amiga, não significa que eu quero aquela mulher como um relacionamento para minha vida. Tá entendendo? Mas os seres humanos estão tão carentes, gente, que até você falar para uma pessoa, eu amo você, a pessoa vai pensar. Tem pessoas que pensam, pô, ela tá querendo uma mulher, ela tá querendo esse homem. Tá entendendo por quê? Porque os seres humanos, eles não têm essa prática do amor mais. Eles não têm. E quando eles escutam alguém que tem essa prática do amor, eles acabam, né, querendo ter um envolvimento. Tá entendendo, gente? E ele ensina aqui esse povo de Efésios, ele está ensinando a nós e dizendo, e andar em amor. Por quê? Porque nós somos amados por Deus e nós temos que andar em amor, como também Cristo vos amou. E se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Olha que maravilha! Então Jesus, ele entregou a si mesmo como sacrifício por amor. Ele entregou como sacrifício em cheiro suave. Cristo foi o cordeiro, né? Você lembra no tempo de Moisés, no início de tudo, no tempo dos sacerdotes, era apresentado o cordeiro. No tempo de Abraão, né? Vamos lá para o Abraão. Obrigado, Espírito Santo. O Espírito Santo sempre vem aqui falar. Louvado seja Deus, sempre está aqui falando. E eu amo quando ele fala. E qual foi que aconteceu? O Senhor pediu de Abraão um holocausto, um sacrifício, né? Que seria o seu filho. Ele pegou, falou para Abraão, e Abraão, obediente a Deus, levou o seu filho para o holocausto. Quando chegou lá, o filho perguntou de Abraão: Pai, cadê o cordeiro? E Abraão disse para o seu filho: Deus proverá. E o que foi que aconteceu quando Abraão estava preparando, né, para apresentar o seu filho, para oferecer o seu filho em sacrifício, em cheiro suave ao Deus? O que foi que aconteceu? Deus disse para Abraão: Abraão, não toques no menino, eis aí o cordeiro, né?
Eis aí o cordeiro. E aí o que aconteceu? Abraão ofereceu aquele cordeiro para o Senhor. E depois, mais na frente, bem mais na frente, veio o Senhor Jesus como esse cordeiro. Como esse cordeiro que entregou a vida dele por mim, por você. Tem mais prova de amor do que essa, gente? Você entregar a sua vida pela vida de alguém? O que é entregar? O que é entregar a sua vida pela vida de alguém? É você deixar muitas das vezes de viver a sua vida para viver em função daquela pessoa, de alegrar aquela pessoa, de ver o bem-estar daquela pessoa. E hoje a gente vê os casais que eles não fazem isso. Às vezes a gente vê o homem dando a sua vida pela sua esposa, fazendo tudo para alegrar a sua esposa. E muitas das vezes a esposa não faz, não dá tudo para alegrar o seu esposo. Outras vezes a esposa faz tudo para alegrar o seu esposo e o seu esposo não faz tudo para alegrar a sua esposa. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, louvado, é isso que o Senhor quer, essa entrega, esse sacrifício. Às vezes é um sacrifício. Não é verdade? Você renunciar à sua própria vida para quê? Para você estar em paz. Estar em paz com teu esposo, estar em paz com a tua esposa, estar em paz com as pessoas que estão ao seu redor. E hoje isso virou sacrifício, gente. Hoje isso virou sacrifício. E aí o Senhor aqui através de Paulo estava ensinando. Ele diz aqui, e andar em amor, gente. Por isso que tudo tem que ser feito com amor. Você tem que ter uma amizade com amor, você tem que trabalhar com amor, você tem que cozinhar com amor, você tem que fazer as tuas coisas com amor, você tem que ofertar com amor, você tem que ajudar com amor, você tem que obedecer a tua mãe com amor, você tem que fazer as coisas para o teu esposo com amor, você tem que fazer as coisas para tua esposa com amor. Ele pega e fala, Cristo, e andar em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, quando nós fazemos as coisas com amor, o que significa? Que Deus está recebendo com cheiro suave. O amor tem um cheiro suave. Quando você ama, quando você faz alguma coisa com amor, isso chega às narinas de Deus como um cheiro suave. Quando você ora com amor, quando você faz as coisas com amor para tua mãe, Deus está recebendo aquilo que você está fazendo pela tua mãe com cheiro suave. Está subindo ao trono de Deus com esse cheiro suave. E esse cheiro suave, louvado, chegou ao trono de Deus através do seu Filho Jesus. Quando ele foi crucificado, quando ele deu a vida dele por mim e por você. Olha só que maravilha, né? Por isso que nós tudo temos que fazer com amor. Quando nós orarmos, tem que ser com amor, gente. Temos que orar um pelos outros com amor, não pela necessidade. Porque tem gente que ora por necessidade, não ora por amor. Não ora porque eu te amo, porque eu quero o teu bem. Ora, às vezes ora por costume. Às vezes ora porque aprendeu que tem que orar. Quando você ora por amor, Deus recebe essa oração como cheiro suave. Olha que maravilha, né, gente? Você orar pelo outro, pela outra, querendo o bem-estar, querendo a felicidade, querendo que a cura daquela pessoa. E quando você ora com amor, né? Com amor, Deus ele recebe a tua oração como cheiro suave a sua narina. Maravilha, né, gente? Maravilha. Interessante isso, muito maravilhoso as coisas de Deus. Aí vamos continuando. No versículo 3 diz assim: mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeiem entre vós como convém os santos. E aí ele está dizendo que nós não devemos ter prática de prostituição e não devemos ter impurezas na nossa vida. E nem nomeie entre vós como convém os santos. Eu fico dizendo, Senhor, como que eu vou falar isso para algumas pessoas? Porque tem gente praticando as coisas achando que só é um prazer. Mas, na verdade, aos olhos de Deus, é uma prostituição, gente. E eu fiquei triste quando o Senhor Espírito Santo revelou isso.
Por quê? Porque muitos casais, muitos namorados fazem coisas que para Deus é prostituição. E você está orando e achando que Deus está recebendo a tua oração como cheiro suave. Gente, sinceramente, hoje, para nós obedecermos a Deus, praticar a Deus, para você ter um casamento de Deus, do agrado de Deus, tá difícil. Tá difícil, gente. Por quê? Porque hoje o casal, eles aprenderam muitas coisas no mundo. Aprenderam muitas práticas do mundo. O casal aprendeu muitas práticas de prostituição, gente. A palavra de Deus, ela tá aqui, ó, muito clara. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos. O casal, gente, o leito dele tem que ser santo, tem que ser imaculado, não tem que ter prática de prostituição. É tua esposa. Nem que não fosse, qualquer mulher não tem que ser tratada com prostituição. E quando eu vi aquele vídeo, a qual o Espírito Santo falou, tá vendo, minha filha? O que eles estão fazendo? Eles pegaram o ser humano e assaram aquele ser humano em posição de um frango assado. E quando eu vi aquele vídeo, na hora o Espírito Santo revelou sobre essa prática de prostituição que tem em muitos casais, que tem muitos namorados. E eu digo, meu Deus do céu. Olha como as coisas de Deus é muito sério. Olha como o reino das trevas, gente, ele não perde tempo, o reino das trevas. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Meu Deus do céu, quando eu vi aqueles documentários, o Espírito Santo foi revelando tanta coisa para mim, gente. Sinceramente, olha, que aquilo tudo ali mudou mais e mais a minha vida com Deus e ele vai falando, nem torpezas, nem pavorices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ação de graça. Nós somos o povo de Deus? Somos. Nós somos filhos de Deus? Somos. Então temos que ser imitadores de Deus. Nós temos que andar como Deus andou. Nós temos que andar como Jesus andou. Nós temos que nos esforçar. Somos pecadores? Somos pecadores. Mas nós somos pecadores sendo lavados pelo sangue de Jesus, sendo lavado pela palavra, sendo purificado pela palavra, sendo santificado pela palavra. E muitas das vezes tu tá orando e a tua oração está subindo para o Pai como cheiro desagradável, não como cheiro suave. Olha só, vocês gostam de pedir oração. Vocês pedem oração e vocês não sabem nem de quem vocês estão pedindo oração. Porque se aquela pessoa que está orando pela tua vida, ela não tem uma prática santa, ela não tem uma prática de oração com cheiro agradável ao Senhor, Deus não vai receber, gente. Não vai. Por isso que a melhor coisa é você santificar a tua vida e você orar, você mesmo. Porque aí você sabe como que está a tua vida. Você sabe como que você está se separando, se santificando, para que a tua oração suba com cheiro suave à narina de Deus. A primeira coisa é o amor. Quando você ora com amor, é um cheiro suave à narina de Deus. E quando você não se prostitui, quando você não tem impureza, quando você não tem avareza, quando você não tem essas práticas a qual o Senhor não quer que você tenha. Que somos pecadores, somos, mas nós não temos todos esses tipos de pecado. Porque nós temos sido lavados pela palavra, purificados pela palavra, santificados pela palavra. É por isso que muita gente não quer saber da palavra. É por isso que muita gente não quer estudar a Bíblia. É por isso que muita gente não se esforça para ir para a palavra, porque a palavra te confronta, porque a palavra te liberta, porque a palavra te santifica, porque a palavra te purifica. E muita gente não quer entrar na palavra porque a palavra vai te fazer uma limpeza na tua vida, vai te santificar, vai fazer a tua oração ter um cheiro agradável ao Senhor. Louvado seja Deus, engrandecido. Você pensa que o Senhor recebe a oração de todos? Vai lá para Isaías, não lembro o capítulo, mas Isaías fala o que faz separação de nós, o nosso Deus, o pecado. O que faz Deus não nos ouvir? O pecado. Se nós estivermos numa prática do pecado e vamos orar daquele jeito no pecado, Deus não recebe a nossa oração. Não recebe.
Louvado. E muita gente diz, irmã, eu oro, Deus não responde. Então vai consertar a tua vida, vai santificar a tua vida, vai purificar a tua vida, vai limpar o teu coração. Louvado seja Deus engrandecido. Tá entendendo? Tá aprendendo, gente? Continuar. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário ou impuro. Você sabe o que é fornicário? É aquele que vive no pecado da carne. Fornicário é aquele que vive no pecado da carne. É aquele que vive satisfazendo a sua carne. Gente, satisfazendo a sua carne. Isso é fornicário. Porque as pessoas dizem, fornicação é ter uma relação fora do casamento. Fornicário é aquele que vive no pecado da carne. E a gente não pode ser fornicário. Tá entendendo? Não é só a relação fora do casamento. Todo pecado, toda prática do pecado da carne é um fornicário. Interessante, né? Vamos lá. E vamos continuar. Louvado seja Deus engrandecido. Por isso que as pessoas não querem ler a Bíblia, gente. Porque elas vão ver seus pecados. Mas aquele que quer ser liberto, ele vai para a Bíblia. Quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, gente, quase eu entro em depressão. Eu estava estudando a palavra de Deus e Deus revelando e Deus falando com o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus falando comigo. E eu disse, Senhor, eu não sou digna. Senhor, eu não sou digna. Senhor, me perdoe. Senhor, eu não vou ter salvação. Eu olhava, Senhor, quando comecei a estudar a Bíblia, gente, você pensa que eu estudo a Bíblia para pregar para você? É? Você pensa que eu estudo a Bíblia para pregar para vocês? Não. Eu estudo a Bíblia para me libertar, para minha libertação, para me ter conhecimento, para me santificar a minha vida, para me purificar a minha vida. Sou perfeita? Não sou. Mas cada vez mais estamos chegando à medida que o Senhor quer que a gente chegue. Cada vez mais eu vejo Deus transformar a minha vida, limpar a minha vida, purificar a minha vida, gente. Então é por isso que eu estudo a Bíblia. Não é para me pregar, não. Não é para me trazer a palavra para vocês, não. Eu estudo a Bíblia para a minha santificação. Porque se eu pego a palavra de Deus, eu já estudo, trago uma palavra aqui para vocês, quem vai falar é o Espírito Santo, não é eu. Ele está falando comigo, ele está falando com você. Então eu não estudo a Bíblia porque eu quero uma mensagem de fé, uma mensagem para aumentar minha fé. Eu não estudo a Bíblia, louvado seja Deus, para que eu não pego a Bíblia só para pregar, no dia que eu vou pregar, né? No dia que eu sou convidada para trazer a palavra, para estar aqui na live. Não, gente, não é para isso não. Eu estudo a palavra, eu busco a palavra para minha libertação, para minha santificação, para me ter relacionamento com Deus, para me conhecer a Deus. Porque se você quer conhecer a Deus e quer estar de Bíblia fechada, sinto muito, tu está distante de Deus. Mas se tu vai, mergulha nas Escrituras Sagradas, nós alcançamos a graça de Deus, muitos estão alcançando a graça de Deus, serão salvos, mas liberto é diferente, gente. Aquele que procura a sua libertação, a sua santificação, aquele que procura praticar a palavra de Deus, ele é diferente. E tem gente que não quer a prática da palavra de Deus. Tem gente que só quer as bênçãos, só quer a graça, só quer ser salvo. Eu escutava uma pessoa dizer para mim, eu só quero ser salva. Então significa o quê? Não quer ser liberta, não quer a sua libertação. Porque pessoas que dizem que só quer ser salvo, não querem sua libertação. E vão ser salvos porque são salvos por Cristo, não é verdade? Nós somos salvos não é pelos nossos méritos. Nós somos salvos por Cristo, não é verdade? Mas haverá um galardão. Você acha que aquele que tem se santificado terá o mesmo galardão daquele que foi salvo? Não, gente. O Senhor disse que foi para o Pai preparar moradas, lugares para nós.
Então haverá lugares a qual os que foram salvos vão ter, mas haverá lugares, haverá galardão para aqueles que se santificaram. Está entendendo? Haverá uma recompensa diferente para cada um. Uns procuraram se libertar, uns procuraram se santificar, mas outros só quiseram ser salvos. Só isso. Está entendendo? Louvado seja Deus. E ele vai continuando. Ninguém vos engane com palavras vãs, com palavras vazias, com palavras que não estão na Bíblia, com palavras que não está respaldado na Bíblia. Louvado porque por estas coisas vem a ira de Deus. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Se o teu filho te desobedece, tu não fica irado? Qual é o pai que seu filho, quando desobedece a sua filha, fica contente? A primeira reação do pai é ficar irado com seu filho. E por que você acha que Deus não vai se irar conosco? Ele vai se irar e ele está irado e ele está falando aqui: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós estamos vendo aí um anúncio dessa enfermidade, que eu não sei nem o nome da praga. O que vai acontecer? É uma ira do Senhor sobre os filhos da desobediência, que não querem obedecer a Deus, que não querem obedecer seus pais, que não querem obedecer a palavra. A gente tem visto a ira de Deus, gente, sobre muitas coisas que estão em desobediência. A gente tem visto na terra. E ele aqui está falando. E ele é uma correção de Deus para nos levar ao arrependimento, para nos levar à obediência a Deus. Então não venha dizer que Deus é mau, não. Porque as pessoas dizem assim: Deus é bom, por que ele permite isso? Ele permite isso porque tem filhos desobedientes. Porque ele tem filhos desobedientes. Porque a gente escuta um povo dizer, né? Mas por que Deus permite isso? Por que Deus permite então isso, aquilo outro? Porque tem filhos da desobediência. Tá entendendo? É por isso que é permitido acontecer várias coisas que estão acontecendo. Por causa da desobediência. Quando se você não corrige o teu filho quando está em desobediência, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, tu não é um bom pai, tu não ama teu filho. Porque o próprio Deus que nos ama, ele mesmo fala, né? Que ele corrige o filho que ama. E você se ama teu filho, você se ama tua filha, tu corrige. Eu quero ver qual é. Tu não pode te calar por erro. Tu não pode. Tu vai ter que corrigir o teu filho, tu vai ter que ensinar o teu filho, tu vai ter que falar pro teu filho. Muitas das vezes às vezes até tu castiga, tu usa até a vara pro teu filho. Não é verdade? Então vamos lá? Portanto, não sejais seus companheiros. A gente não pode ser companheiros de pessoas desobedientes, gente. Porque se você for companheiro dessa pessoa, o que acontece? Aí você vai... Tá vendo lá a enfermidade? Então, se você é companheiro de pessoas desobedientes, aquela pessoa está enferma, vai passar para você. Vai passar. Por isso que tu não tem que ser companheiro de desobediente. Se você for companheiro de desobediente, o que vai acontecer? Tu vai praticar aquilo que ele está praticando. Tu vai praticar aquilo que ele está praticando. Vai chegar um momento que aquela pessoa desobediente vai estar lá na tua mente. Faz isso, faz aquilo. Não, não tem nada a ver. Não, isso não é pecado, não. Isso é da religião. Não, isso aí é porque é doutrina de homem. Não é doutrina de homem, não. É doutrina de Deus. É de Deus. A santificação, a separação, a viver como Deus nos ordena, como Deus nos manda, como Deus nos ensina, como a palavra de Deus nos ordena. Louvado seja Deus. Então, ele diz para a gente não ter nem sermos companheiros de pessoas desobedientes.
Aí tem muita gente que fica com raiva da gente. Por que que tu não é companheira dessa? Por que que tu não é companheira daquele outro? Porque são pessoas desobedientes e a palavra está dizendo aqui, portanto, não sejais seus companheiros. Tá entendendo? Não acompanhe essas pessoas nas práticas erradas. Não acompanhe essas pessoas na prática errada. Por que que você está no vício? Porque você acompanhou alguém que estava no vício. Por que que você está no alcoolismo? Porque você acompanhou alguém que estava no alcoolismo. Por que que você está na prostituição? Porque você acompanhou alguém que estava na prostituição. Simples assim, gente. Os seres humanos é que finge que não entende, que não dá ouvido, que o Senhor falou comigo ontem. Minha filha, sabe qual é o problema dos seres humanos? É porque não querem ouvir. Sabe qual é o problema do casal? É porque não quer ouvir. O homem está falando com a sua esposa, ela está falando junto. Não é assim? Aquele homem quer conversar com a esposa dele, em vez dela ficar calada, ele fala, ela fala. Ele fala, ela fala. Ela não se cala para ouvir aquele esposo. Ou então a esposa fala, o marido fala. Ele não se cala para ouvir a esposa. Porque a gente ora por família, né, gente? Aí eu disse, Senhor, por que tanto problema com os casais? Aí o Senhor foi simples na resposta, porque eles não ouvem, não querem ouvir, eles não querem me ouvir, eles não querem ouvir sua esposa, o que que elas querem falar. Se elas falam, eles falam também, eles rebatem, né? Um fala de um lado, outro fala do outro. Espere, escute. Escute aquela pessoa falar o que tem para falar. Depois você vai ter o teu resultado, o teu parecer. Mas muitas das vezes você quer dar um parecer e se você ainda nem ouviu a pessoa, o que que ela tem para te falar até o final. O certo, você já viu num tribunal? No tribunal, o que que o juiz faz? Quando um quer interromper o outro, o juiz bate aquele martelinho lá e manda fazer o quê? Silêncio. Não é assim? Silêncio. Aí o teu marido tá falando, fica em silêncio. Ouve tudo que ele tem para falar. Ai, irmã, mas ele tá me xingando, ele tá não sei o quê, ele tá errado. Fica calado. Fica calada, deixa ele falar. Quando ele terminar de falar, aí é a tua vez de falar. Tá entendendo? Porque se tu falar e ele falar, vai ter uma briga, vai ter uma contenda, não vai ter uma concordância. Tá entendendo, gente? Tá entendendo? Eu tinha dificuldade para ouvir. Eu tinha dificuldade para ouvir. E eu sempre escutei, ouve, ouve, ouve. Eu aprendi a ouvir, gente. Eu aprendi. Eu tinha uma dificuldade para ouvir. Hoje não. Hoje eu aprendi a ficar mais calado. Deixa os outros falarem, né? Eu só converso mais quando é quando é com as pessoas do nosso meio, né? Porque aí a gente se entende. Mas com essas pessoas que são do mundo, a melhor coisa é a gente ficar calado com elas. Sabe por quê? Porque elas não querem ouvir a palavra de Deus. Porque elas não são rebeldes. Se você for falar da palavra, não interessa para elas. Elas mudam de assunto. Elas mudam de assunto, sabia? Então, oh meu Deus do céu. E o Senhor está aqui nos ensinando. Então ele vai e continua aqui. Porque no outro tempo, ele diz, né? Prestou atenção, aprendemos. Não seja seus companheiros de pessoas desobedientes. Porque não vai, deixa a pessoa desobediente falar mal de você, deixa ela falar. Obedeça a Deus. É isso que a gente tem que aprender, gente, a obedecer a Deus. Se nós obedecemos a Deus, os outros vão falar mal de nós. Não te preocupa, não. O importante é tu agradar a Deus e não os outros. Aí ele vem e continua. Porque no outro tempo eram as trevas. Olha o que ele fala para nós. No outro tempo nós éramos trevas, mas agora nós não somos mais trevas, gente. Mas agora nós somos luz no Senhor. Em Cristo Jesus você é luz. Em Cristo Jesus nós somos luz. Eu sou luz, você é luz. Porque no Senhor você entregou tua vida para o Senhor e agora você é luz. É você deixar de se acompanhar com os desobedientes.
Apenas isso. Mas você é luz, nós somos luz. Por causa de quê? Por causa de Jesus que está na nossa vida. Nós não somos perfeitos. Deus está fazendo a obra. Nós vamos chegar à varoa perfeita, na medida perfeita. Eu acho que está em Ezequiel esse estudo. É muita coisa para minha cabeça, gente, para me decorar. E eu não estou boa de decorar capítulos, versículos. Eu decoro, a palavra está guardada no meu coração. Mas decorar números. E aqui ele fala, porque no outro tempo nós éramos trevas, mas hoje nós não somos mais trevas, gente. Se nós não somos trevas, nós temos que ter prática da luz. Nós não temos que ter prática das trevas. E Jesus nos ajuda a ter prática da luz. Jesus nos ajuda, o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, ele nos ajuda a viver na luz, a estar na luz, a ter fruto do Espírito Santo. Entregamos nossa vida para Jesus, então temos que ter fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo é Jesus, gente. É Jesus em espírito conosco. Aí ele fala, olha aqui, no próximo versículo, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. O fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. O que é justiça? Se a pessoa está errada, tu não pode dizer que ela está certa. Se você diz que aquela pessoa que está errada, você concorda com ela dizendo que ela está certa, isso é injustiça. Estamos entendendo? O justo é aquele que é por aquele que está na justiça. O justo é aquele que concorda com o certo. O injusto é aquele que concorda com o errado, né? O justo é aquele que concorda com o certo. Você não pode concordar com as coisas erradas. Porque se você concorda com as coisas erradas, se eu concordo, eu sou injusta. Eu não estou sendo justa. E a justiça é fruto do Espírito Santo. Tá errado, tá errado. Eu te amo, mas tu tá errado. Eu te amo, minha filha, mas tu tá errada. Eu te amo, meu esposo, mas tu tá errado. Eu te amo, minha esposa, mas tu tá errada. Amor é uma coisa, justiça é outra. Louvado seja Deus. Você ama teus filhos, mas você tem que dizer pro teu filho, tu tá errado. Tu não pode dizer pro teu filho que tu tá certo, praticando as coisas erradas. Tu não pode. Por quê? Porque tu será injusto junto com teu filho, junto com a tua filha, junto com as pessoas que estão sendo rebeldes, vivendo na injustiça. Entendemos e aprendemos? Então, e sermos verdadeiros, né? Porque aquele que tem o Espírito Santo, gente, ele começa a ser liberto das práticas da mentira. Prática, o que é prática? É aquilo que você faz todo dia. É uma prática, por quê? Porque é permanente aquela prática na tua vida. Você todo dia faz aquilo. Então, se todo dia tu pratica mentira, tu tá no pecado. Prática é pecado, é aquilo que praticamos todo dia. Tá entendendo? Isso que é prática. É você todo dia tá mentindo, não consegue deixar de mentir. Mente por besteira. Mente por besteira. Mente fazendo as pessoas achar que você está falando a verdade. Só quem tem o Espírito Santo de Deus sabe quem está falando a verdade e quem não está. Por quê? Porque Jesus conhece o profundo oculto escondido. E o Espírito Santo está na nossa vida. O Espírito Santo vai dizer, está mentindo, minha filha. Está te enganando. Está querendo te enganar. Mas não sabe que eu estou na tua vida? Não vai te enganar. Tá entendendo? Louvado seja Deus engrandecido. Prática do pecado, você tá naquela prática todo dia. Prática é aquilo que você faz todo dia. Isso é prática do pecado. Estamos aprendendo, porque tem gente te julgando, tem gente te condenando. Às vezes você fica aí se condenando, às vezes você se acha, ai meu Deus, eu não vou ser salva. Eu não vou ser salva. Mas por quê? Porque você está ouvindo a palavra e você não entende a palavra. Ah, meu Deus, eu não vou conseguir ser salva porque porque eu pratico ainda isso. Às vezes tu não pratica.
todo dia o pecado. Porque é isso que é a prática do pecado, é você ter aquela prática todo dia, todo dia, todo dia daquele pecado. Aí sim, você é um praticante do pecado. Você é um fornicador. Vive na carne. Vive satisfazendo o desejo da carne. Porque o pecado, ele satisfaz a nossa carne. O pecado satisfaz a nossa carne. Tá entendendo? É os nossos desejos. É os nossos desejos. Quando a serpente tentou a Eva, a serpente fez ela desejar, querer aquilo. E o que foi que Eva fez? A Eva consumiu. A Eva consumiu, a Eva praticou. Então, isso que é o pecado, é um desejo para que se cumpra na nossa carne, na nossa vontade, não na vontade de Deus. Vamos continuar, louvado seja Deus, engrandecido. Então o Senhor está dizendo que você é a luz, que nós somos luz por causa de Cristo Jesus. E não comuniqueis, e não comuniqueis com as obras infrutuosas. As obras das trevas não têm fruto, gente. Não vai ter crescimento, vai ser destruído, vai ser queimado. O Senhor vai queimar a erva daninha, o Senhor vai lançar no fogo toda a árvore que não dá bom fruto. Então ele está dizendo aqui, não comuniqueis com as obras infrutuosas, com as obras, com as práticas do pecado, porque aquele que vive na prática do pecado será lançado no fogo, na fornalha, será queimado. Toda árvore que não dá bom fruto, ele disse. Aqui dá bom fruto, o que ele faz? Ele limpa para que dê mais bom fruto. Nós estamos sendo limpos para a gente continuar dando bom fruto. Mas a árvore que não dá bom fruto, ele vai queimar, ele vai destruir. O pecado leva à destruição, o pecado leva à ira de Deus, gente. Entendemos e aprendemos? Está amanhecendo. E não comuniquei, eu gosto de falar da palavra de Deus, aí eu não olho o horário. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenais. Nós podemos condenar essas práticas. O Senhor está dizendo para nós condenar essa prática, tá entendendo? Não, eu digo não. Se você prestar atenção, as pessoas gostam de nos amaldiçoar com palavra. Você pode amaldiçoar o pecado. Você pode condenar o pecado. Está aqui o Senhor falando. Ele está falando porque o que eles fazem, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenais. Então você pode condenar o pecado. Você pode condenar essa obra. Está entendendo? Da prática do pecado. Olha a autoridade, olha o poder que Jesus nos dá. E ele pega e diz, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Então, quem está na luz vai, louvado seja Deus engrandecido, vai mostrar aquele que está nas trevas. Por quê? Porque está na luz. Então a luz, ela condena o pecado. Ela vai estar lá perto daquela pessoa e vai dizer: não, isso não é bom. Isso aí faz mal, isso aí te prejudica a tua saúde, prejudica a tua família, prejudica a tua vida com Deus. É por isso que muitas pessoas chamam nós de julgadores. Nada julgando. Nós não estamos julgando. Nós estamos mostrando para as pessoas que isso é condenável, que isso é abominável, que isso não é prática de filhos e filhas de Deus, que isso não é agradável para Deus. Não é nós que estamos julgando, louvado seja Deus, mas é a palavra que nos julga, é a palavra que nos mostra, é a palavra que mostra, minha filha, essa prática aí vai te condenar, vai te levar à condenação. Vai te levar à perdição. Eu não vou receber nem tua oração. A tua oração não vai ter cheiro suave para mim. O que foi o início da mensagem. Tá entendendo? Não ame o pecado, gente. Não ame o pecado. Tem gente que ama o pecado, né? Tem gente que ama e fala. Fala com todas as letras. Eu amo, eu amo. Eu amo isso. Eu gosto de fazer isso. Eu quero fazer isso. O meu irmão, ele tem problema com vício. Acompanhou, foi para a igreja comigo, aceitou Jesus, mas não consegue se firmar. Morou comigo,
morou com minhas irmãs e a gente todo o tempo lutando por ele, todo o tempo lutando por ele. Até que chegou um ponto que meu irmão disse assim: não vou morar mais com nenhuma, porque eu gosto do vício. Eu gosto do vício e vou viver no vício. E ele está vivendo no vício. Mas o Senhor prometeu salvar o meu irmão. O Senhor prometeu salvar o meu irmão e eu creio. Eu creio que o Senhor vai salvar o meu irmão. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Vamos continuar? Mas todas, a gente tem que aprender, gente. Tem pessoas que crê no Senhor Jesus, mas estão lá sem força para sair daquele pecado, sem força para sair do vício. Tá entendendo? Não tem força. Não consegue sair do vício. Mas mesmo não saindo do vício, eles estão crendo em Jesus. E lembra do ladrão, gente? O ladrão, por ele crer em Jesus, ele foi salvo. Por isso que não somos salvos pelas obras. Não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos por Cristo. Mas nós que temos Cristo na nossa vida, nós não podemos viver no pecado. Se você crê em Jesus, um viciado, né, não consegue sair do vício, mas ele crê em Jesus, ele será salvo. Ele será salvo. Por quê? Porque aquela vida do vício já está condenando ele. Ele já está vivendo no sofrimento. Ele é uma pessoa desprezada pelo mundo. Ele é uma pessoa desprezada pela sociedade. Como o ladrão estava no cárcere, o ladrão foi para a crucificação. O ladrão foi crucificado junto com Cristo. Jesus estava ao lado dele, tinha 12 ladrões. Mas um deles, ele foi salvo, porque ele creu no Filho de Deus. Está entendendo o que é libertação e o que é salvação? Porque às vezes você está dizendo, o teu filho é viciado. Aí ele morre lá no vício, o traficante mata ele, alguma coisa acontece. Aí você vai dizer assim, meu filho não foi salvo. Mas se aquele teu filho estava lá, Jesus, eu não consigo sair daqui. Mas eu sei que o Senhor é o Filho de Deus. Eu sei que o Senhor é o Salvador. Aquele viciado está lá, Jesus me salva. Jesus me salva. Jesus me salva. Aquele viciado está lá no vício e pedindo para Jesus salvar ele. Ele vai ser salvo. Tá entendendo? Nós temos que entender isso. A igreja é uma coisa. Os pregadores é uma coisa, pastor é uma coisa, os obreiros é uma coisa, os trabalhadores de Deus é uma coisa. Agora, as pessoas que não são trabalhadores de Deus, que foram chamados para a salvação, que não foram os escolhidos para fazer a obra, é diferente. Tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido. Então, muitos serão salvos, mas outros são escolhidos de Deus, separado, escolhido para ser representante de Deus. Nem todos é representante de Deus, gente, nem todos. Nem todos são representantes de Deus. Por quê? Porque não tem o fruto do Espírito Santo. Porque não separa a sua vida. Porque não consagra a sua vida. Porque não santifica a sua vida. Um representante de Deus, ele tem que estar à altura de Deus, à altura do varão perfeito, da varoa perfeita, da medida perfeita, do obreiro que não seja fraudulento, do obreiro que faz a obra de qualquer jeito, relaxadamente. Tá entendendo? Então, nós somos escolhidos, nós não podemos fazer a obra relaxadamente. Não podemos. Porque a Bíblia nos ensina isso, a palavra de Deus nos ensina isso. Estamos entendendo e aprendendo, a igreja vai ser o que mais vai ser cobrada. Nós é que vamos ser mais cobrados. Por quê? Porque nós temos Jesus que está nos ensinando todos os dias a nos santificar, a sermos filhos de Deus, imitadores de Cristo. Nós é que vamos ser cobrados. Mas esse povo aí que não prega, que não estuda a Bíblia, que não ora, que não ouve a palavra, que não vai para a congregação, que não vai para a doutrina ali 24 todos os dias, tem um povo que vive dentro do templo. Vive dentro do templo fazendo a obra relaxadamente, de qualquer jeito. Vamos ser cobrados. E aqui vamos já encerrar. Pelo que diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá.
Para Deus nos esclarecer, a gente tem que se levantar dentre os mortos. Quem são os mortos? Os mortos são aqueles que não receberam Jesus na sua vida. Aqueles que não entregaram. Minha irmã, tu tá me chamando de morta? Eu não, a palavra. A palavra está dizendo que você que não entregou a sua vida para Jesus é um morto. Por que é um morto? Porque você não tem vida com Cristo, você tem vida com o mundo. Você não tem vida com Cristo. Ele fala aqui bem claro. Ele diz, pelo que diz, desperta tu que dormes e levanta de dentre os mortos. Levanta do meio desse povo da desobediência, desse povo que não querem Deus, que não querem Jesus. Te levanta, te desperta, sai desse lugar, sai das trevas e vem para a luz. Jesus está te chamando. Louvado seja Deus pelo que diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O que Cristo está fazendo aqui através da palavra? Está nos esclarecendo. Portanto, vede prudentemente como andais, vede, observa como você anda. Eu tenho que observar como eu ando. Ele está falando aqui, portanto, vede prudentemente como andais, não como loucos, não como nécios, mas como sábios. Mas como sábios, nós temos que andar como sábios. Que sábios é esse? Sábios da sabedoria de Deus, sábios da sabedoria do Espírito Santo. Por isso que toda madrugada eu oro. Senhor, dai-nos sabedoria divina. Por quê? Porque se Deus nos dá sabedoria divina, nós vamos andar como sábios. Louvado seja Deus engrandecido, não como loucos, não como aqueles que não sabem as coisas de Deus. Louvado seja Deus engrandecido, e não vos embriagueis com vinho. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Por que as pessoas me oferecem aqui bebida? Eu nunca pensei que eu ia viver isso, gente. Lá em Manaus, quando eu não tinha entregue minha vida para Jesus, eu ia para as festas, as comemorações, bebia vinho, bebia cerveja. Nunca fui viciada, porque Deus não deixou. Deus não deixou. Se eu tomasse vinho, eu passava mal. Hoje eu entendo por que eu passava mal. Porque Deus não queria que eu ficasse viciada. Porque as minhas amizades iriam me levar para isso. As minhas amizades iriam me levar para isso. Mas toda vez que eu tomava vinho ou cerveja, todo dia eu estava morrendo. Não quero isso não. Porque eu não quero ficar doente, eu não quero passar mal. O meu marido foi o primeiro que me incentivou o quê? A conhecer o álcool, a conhecer a prostituição, vamos lá? Vamos ser bem claro mesmo. O meu marido ele era afastado do caminho. O meu marido, ele era afastado do caminho. Eu nem sabia o que era caminho, nem sabia o que era Jesus. E o que aconteceu? Ele vivia na prostituição e aí foi meu primeiro namorado, marido, né? E ele me ensinou as coisas. E como ele era esse homem prostituto, ele queria me ensinar as prostituição, a viver no álcool. Só a única coisa que ele usou, que ele nunca me ofereceu, foi droga. Não, ele nunca me ofereceu isso. Eu só fui saber que ele usava droga depois que Deus escolheu ele. A minha irmã, os meus filhos sabiam que ele usava droga e eu não sabia, gente. Eu achava que só era álcool. Eu achava que só era que ele estava embriagado só do álcool, né? Só do vinho, vamos lá. E aí eu experimentei o maldito cigarro. Quando eu experimentei o maldito cigarro, aprendi até a tragar. Quando eu experimentei, gente, aí foi me dando tontura. Aí eu fui sentindo um nojo. Aí eu fui sentindo, sabe? Eu digo, não, isso fede muito. E eu gosto de estar cheirosa. E meu Deus do céu, eu era muito, muito, muito vaidosa. E aí eu disse, não gosto disso não, isso fede. Olha só, gente. E aqui, ó, estudando a palavra, o que foi que o Senhor falou? Que o pecado, ele fede a narina de Deus. E o Senhor não queria que eu me envolvesse no vício do cigarro, porque fede, para Deus fede. Tu pode estar orando, mas a tua oração está subindo, não é com cheiro suave. Não é, gente, é a verdade que liberta.
Nós somos alcançados pela misericórdia de Deus, gente. Nós somos alcançados pela misericórdia de Deus. Muitas das vezes você está sendo abençoado porque tem alguém ali que está no prumo, que está com as brechas fechadas, orando pela tua vida. E aí Deus ouve. Aquele povo que estava com Moisés, Deus ouvia quem? O povo Moisés. Era Moisés que Deus ouvia. Não era o povo, não, gente. Era Moisés que Deus ouvia. Moisés clamava por aquele povo, Moisés pedia por aquele povo e Deus ouvia Moisés e atendia. Não era por causa do povo, gente. Louvado seja Deus engrandecido. Não adianta, muitas vezes você está dizendo aí, eu tô orando, mas tu tá no cigarro, tu tá no álcool, tu tá na prostituição, tu tá nas drogas e tu tá querendo o quê? Oferecendo uma oração com cheiro desagradável. O pecado fede a narina de Deus. Jesus está voltando. É tempo de conserto, é tempo de renúncia, é tempo de libertação, é tempo de conversão. Vocês só vão ser libertos se ouvir a verdade. Não adianta eu estar falando palavras que vocês querem ouvir e vocês não serem salvos, vocês não serem libertos e Deus não responder a oração de vocês. Por que um monte de gente entra em live de oração? Por quê? Porque tem pessoas consagradas, santificadas, separadas, fechando suas brechas. Para quê? Para que elas orem por esse povo e Deus alcance com misericórdia. É por isso que tem muita gente atrás de oração, gente. É por isso. Porque eles sabem que eles não estão com a sua vida certa. Eles sabem que eles não estão no prumo. Eles sabem que eles não estão com as brechas fechadas. E vão em busca daqueles que estão com a brecha fechada. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Quero ver se não sabe. Sabe. Sabe muito bem. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado, mas Jesus está aqui para te limpar, para te purificar. A palavra dele te limpa, a palavra dele te liberta, a palavra dele tem me libertado, gente. E ele está dizendo aqui, não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Louvado, em vez de querer se embriagar com vinho, se embriaga com o Espírito Santo. Lembra lá no dia de Pentecoste, que foi que falaram? Esse povo está embriagado, não estava embriagado de vinho, não. Estava embriagado de poder de Deus. Oh, coisa maravilhosa, gente. É se embriagar do poder de Deus. Se embriagar, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. O que o vinho faz? O vinho ele te dá uma alegria, não dá? Dá uma alegria. O vinho te dá uma alegria momentânea. E se embriagar do Espírito Santo é ter essa alegria eterna. Enchei-vos do Espírito de Deus e vocês não vão viver tristes. Sofremos, choramos, alguns momentos estamos passando por momentos difíceis, mas daqui a pouco a gente já está alegre, gente. Quantas vezes eu me entristeço, mas eu oro, eu me embriago com o Espírito Santo e já estou sorrindo novamente, já estou alegre novamente. Essa semana eu chorei, no outro dia eu já estava sorrindo. Por quê? Porque eu fui orar. Louvado seja Deus, engrandecido. Eu estou sorrindo, já estou alegre. Por quê? Porque eu já estou me embriagando aqui com o Espírito Santo. E o Senhor está ensinando, está falando para vocês, não se embriagues com vinho. Não se embriagues com a droga, com o cigarro, com a maconha. Não se embriague com a prostituição. Alegrai-vos, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Busque o Espírito Santo de Deus, louvado seja Deus, engrandecido. Ele quer se derramar na tua vida, Ele quer viver contigo, Ele quer permanecer, Ele quer que você seja o templo dEle, o templo de Deus, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Essa foi a palavra, e você que está afastado do Senhor, volte para os caminhos do Senhor.